Ou eu vou trazer uma informação importante que a gente acabou de lançar. A nossa plataforma Wayne aqui agora tem MCP, então a gente consegue configurar no cloud para entender como é que está o funcionamento das campanhas, o que tem ativo, quais são os flows. Consigo gerenciar através do cloud toda a parte de pipeline, das oportunidades. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vem no teu perfil aqui, no meu perfil, e aí você vem aqui em conexão MCP. Conexão MCP ele vai gerar um token para ti e lá no cloud você pode pedir para o próprio cloud cadastrar isso aqui no teu arquivo de configuração. Basta passar esse arquivo, essa instrução aqui, né? Esse objeto aqui com MCP Service, aí você pede por seu próprio cloud, né? Configurar esse MCP novo, aí você dá a credencial para ele e ele vai configurar para você, já vai inserir dentro do arquivo de cloud lá desktop. Mas se você quiser fazer algo muito manual, você tem as instruções aqui de como é que tem que fazer, onde é que tem que achar o arquivo, se você precisar fazer uma integração MCP customizada com outro modelo, uma outra aplicação você consegue também. Basta você passar a sua chave de credencial aqui, nosso endereço que está aqui em cima, e você vai conseguir utilizar o MCP com as informações da sua conta como um todo. Eu pedi para o Cloud configurar para mim, então ele já configurou aqui no caso para mim toda a parte da MCP, então basicamente para mim já está pronto. É engraçado que a gente tem poucas ferramentas até o momento, né, que a gente está lançando algumas outras, mas o engraçado é que com pouca ferramenta o MCP e o Cloud consegue trazer relatórios, bastante informações relacionadas a toda a minha conta, todo o gerenciamento. Inclusive eu consigo ver a parte de execução da minha inteligência artificial, ver como é que está a evolução, né, das minhas campanhas, as oportunidades, os meus contatos. Então eu consigo fazer algo bem legal aqui já no primeiro começo. Se eu vim aqui no meu cloud, que já está configurado já toda essa parte de MCP, se eu mandar um oi, preciso saber sobre a minha última campanha realizada na Lane. Então bora ver como é que ele vai se comportar, né? Tendo disponível esse rol, né, de ferramentas através do MCP. Então o que ele está fazendo? Ele está buscando todos os meus assistentes na minha conta e aí ele está trazendo essa listagem de campanhas e possivelmente ele vai me trazer as campanhas que eu tenho aqui. Mas é que eu perdi, preciso saber sobre minha última campanha realizada na UN. Bora ver se ele vai trazer aqui, ó. Sua última campanha foi produção, prospecção no Pulse, clínica odontológica no assistente UN AI de automação inteligente. A situação dela é concluída, ela foi executada 3/8/2026, então foi das 7h16 às 7h17, ela teve uma duração de 27 segundos e esse foi meu template da meta que eu enviei e estava aprovado na meta. Então esses aqui foram os resultados, ó. Os contatos, né, as mensagens enviadas foram 41, as entregas é o que realmente chegou no WhatsApp do meu cliente, né, do meu lead, 36 mensagens. A quantidade de ida foram 30, no total de 73% das 83% entregues. E 21 pessoas, né, responderam, em que envolve, né, 51% da minha 58% das entregas. Né. A gente não teve nenhum tipo de falha, não teve nenhum tipo de conversão e o destaque é justamente a taxa de resposta, né? De 21 respostas em 36 entregas é bem acima do padrão para uma prospecção fria. E aí ele me traz algumas informações a mais, e aí eu posso fazer aqui como eu posso melhorar a próxima campanha para clínicas odontológicas. Então aí eu já consigo interagir já como eu posso melhorar a próxima campanha para clínicas odontológicas. Então ele vai trazer aqui, no caso, os templates que foram enviados aqui e justamente, possivelmente, aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer uma sugestão de template, ele vai trazer algum tipo de intervenção na minha própria pipeline que tem que ser feito aqui em relação a essas oportunidades. Então bora ver como é que ele vai se comportar aqui. Então ele está analisando toda a minha pipeline, ó. Esse aqui é uma pipeline, é um fluxo que a gente fez para teste mesmo. E aqui ele analisou, né, essa métrica, né, e aqui ele encontrou alguns pontos de melhoria, né. Com base nos números da campanha odontológica e na comparação com a genérica, aqui vão os pontos que mais devem render, né. Fechar o buraco de medição,
prioridade número 1. 21 respostas e 0 conversões dão um resultado real, é falta de instrumentação. Seu funil tem caixa de entrada, agendado, ganho e o perdido. Então define que toda resposta virá card, tipo, a pessoa respondeu, vai criar um card já no meu pipeline, na caixa de entrada e que convertida, que será o card movido para agendado. Sem isso, você terá otimizado pela taxa de resposta, que é um proxy. Pode ser que o template genérico traga menos respostas para melhor qualidade. Hoje você não tem como saber. Aqui ele pede para me higienizar a base, né, antes de fazer um disparo, porque 5 dos 41 números aqui, 12%, não foram entregues sem nenhuma falha registrada, ou seja, número inválido sem WhatsApp ativo. Em prospecção de clínica, isso costuma ser telefone fixo cadastrado como celular. Vale validar os números na origem da lista antes de subir o público, né? Espaço e os envios, né? Os 41 disparos aqui saíram em 27 segundos, com intervalos de segundos vazios, né? Que é uma configuração que a gente consegue fazer na campanha. Isso tem dois custos, né? A gente aumenta o risco, né, de queda de qualidade do número do WhatsApp, isso aqui é super real. A gente tem a opção realmente para você espaçar isso e melhorar sempre a qualidade do número dos envios. E além disso, joga toda a resposta da equipe no mesmo minuto, né? Um intervalo de 20 a 40 segundos deixa o fluxo de resposta administrável. Aqui ele traz um ponto importante que é para a gente testar o horário, né? O disparo saiu às 7h16 horário de Manaus, né? Mas as clínicas odontológicas, né, têm recepção em horário comercial, então isso é um bom ponto. Então aqui ele indica que a gente tem que testar entre 9 às 11 e de 14 às 16, ó, e comparar não só a resposta, mas o tempo até a resposta. A gente tem essa análise também do tempo que demora para o teu cliente responder, né? Então você vai conseguir ver também isso. E aprofundar a segmentação que já funcionou, né? A leitura mais clara dos seus dados, templates segmentados deu 58% de resposta sobre entrega, né? E o genérico deu 30%. Praticamente a gente tem um dobro, né? Com base de tamanho parecido, né? E praticamente a mesma coisa. Mas essa base aqui, ela tem um nível de crescer bem legal. Então, aqui ele pede até para separar por especialidade, ó, falar somente com o pessoal de implante, o pessoal de ortodontia, o pessoal só de harmonização, e não fazer uma campanha genérica que abranja tudo, né? E aqui ele fala, ó, até mesmo, a gente tem disparos de campanha utilizando a AB, então eu consigo selecionar 2, 3 templates por campanha. Então, na mesma campanha eu consigo mandar 3 templates, 2 templates. Então, isso ajuda muito, né? Que aí a gente consegue variar o template e a mensagem que vai chegar para o cliente lá. E aí ele fala que o template odontológico foi aprovado, né? Mas é um template bem simples aqui. Como a aprovação do template marketing, né, leva tempo, a gente submete alguns tipos de variantes, né? Mudando o CTA, por exemplo, responde sim, que te mando, e outro com um convite direto para agendar uma demonstração, né? Para poder dividir e aproximar a base, né, ao meio, o tempo, e ter uma computação limpa, né? E aí que ele fala justamente, ó, cuidado ao escalar o volume. 41 contatos é uma amostra pequena, a diferença entre 58% e 30% é grande, o bastante para ser real. Então, como a gente fez uma base bem pequena aqui, de mais ou menos uns 50 pessoas aqui nessa campanha, a gente tem essa porcentagem, uma amostragem um pouquinho diferente, justamente porque um é de odontológico, outro é de carro, né? Então, a discrepância assim, em relação aos números é porque são campanhas diferentes, né? Mas a gente consegue comparar campanhas do mesmo segmento. Mas aqui é interessante, ó. Monte um template para eu enviar no AB. Então, monte 2 templates para enviar para o segmento de odonto, um com o CTA que indicou e outro sem, mais direto ao agendamento. Então, aqui ele também tem acesso aos meus templates, então ele vai buscar melhorias de alguma maneira de melhorar esse meu template, né? Então, ele já conhece o meu template que foi enviado nessa campanha e vai trazer um melhor template que eu consiga configurar e consiga fazer esse AB. Então, eu vou cadastrar 2 templates e aí eu vou fazer uma campanha para odonto com um teste AB. Então, o próprio Cloud vai me dar essa instrução aqui de como eu tenho que cadastrar meu template, qual é a melhor maneira de eu cadastrar o template em relação à copy, né? Justamente ao conteúdo que vai nesse template. Mas aqui eu tenho todo um rol de por que minha campanha performou bem, ou por que ela performou mal, ou por que ela está neutra. Então eu consigo analisar em números, né? E aí eu consigo trazer até apresentações mesmo reais desse número. Então, por exemplo, ó, a variante A, o que ele já me trouxe, ó, opt-in leve, ó, o nome do template, a categoria,
o cabeçalho, o corpo, o rodapé, não precisa ter botão. Os exemplos de variável aqui é justamente as variáveis que a gente consegue cadastrar nos templates da UN. Então, a variável 1 vai ser o nome do meu contato. A variante B aqui, que é direto ao agendamento. Então, o marketing aqui, no caso. O idioma tem que ser selecionado lá na UN na hora que a gente cadastrar esse template. O cabeçalho, o corpo, toda a parte de copy, inclusive o rodapé, os botões, ó. Agendar em 15 minutos, a gente manda diretamente um link lá para o nosso cliente agendar. E os exemplos de variável, também é o mesmo nome. E aí ele fala, um ponto que vale decidir antes de submeter a não, o ponto A, né? O template A não tem botão e o ponto B tem. Isso mistura duas variáveis, intenção do CTA e a presença de botão. Isso é interessante porque a gente consegue acompanhar a quantidade de clique no botão dentro da UN. E aqui ele explica o porquê e tal, como é que isso pode funcionar e como é que a gente tem que fazer toda a parte de organização da minha pipeline. Então, lembra que a dica é, entrou em contato, cria uma oportunidade. Evoluiu o contato, move o contato para agendado. Que é justamente para fazer um proxy, né, para a gente conseguir comparar e ter números reais aqui em relação ao que está dando certo, o que está dando errado, o que está evoluindo de uma simples prospecção para uma possível qualificação e venda, né? Então, a própria UN vai te fornecer esses dados e o cloud vai compilar e vai te dar uma resposta mais assertiva. Você consegue interagir de maneira mais, perguntando de maneira mais humana e o cloud vai te trazer essas informações bem mais consolidadas, né, de maneira sólida aqui, tudo baseado no que tu tem na UN, nada foge aqui do que tem na UN. Então isso é uma super novidade, né? O nosso MCP está disponível para uso para cloud, então consegue inclusive trazer os contatos, por exemplo, dessa campanha aqui que deram mais resultado, interagiram mais, qual foram que conversou mais com a minha IA, então consigo fazer várias coisas aqui. Mas é isso, já está disponível, todo mundo pode usar, configurar no cloud, no curso, em qualquer outra ferramenta que aceita o protocolo MCP. E a gente provê uma das melhores soluções aí voltada para o atendimento, marketing e de automação com IA, né? Voltado a praticamente tudo, né? Então é isso, convido todo mundo a usar. Está disponível já na nossa plataforma, inclusive contas com plano gratuito também têm acesso a essa ferramenta. E aí, agora é só usar e evoluir o atendimento de maneira mais assertiva e inteligente. Obrigado.